Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 1º de outubro de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Eu vou iniciar a sessão do sistema de debate. Temos 3 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrono está presente. Então, começando os trabalhos com o processo de Aliança Agrícola do Cerrado, recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Trata de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela DTJ2, que julgou procedente o AIM. O contribuinte foi acusado de remeter mercadorias a destinatário diverso do indicado no documento fiscal situado nesse estado. A decisão de primeira instância julgou procedente o AIM. Inconformado à decisão de primeira instância, o autuado interpôs recurso ordinário apresentando em síntese as seguintes alegações: ausente de subvenção do fato à norma, comprovação da ocorrência da operação e boa-fé do contribuinte, caráter confiscatório da multa, ilegalidade da cobrança dos juros em patamar superior à Selic, ilegalidade da autorização do valor básico. Por fim, requer o cancelamento e improcedente da autuação, o afastamento ou redução da multa e da taxa de juros superior à taxa Selic, e a multa ser calculada sobre o valor básico original. O contribuinte apresentou petição requerendo a aplicação da penalidade menos gravosa em face da Lei 16.497 de 2017. A douta imputação fiscal manifestou-se por não provir recurso ordinário. O contribuinte apresentou petição informando que a DRT6 realizou o recálculo da multa, a qual na sexta Câmara Julgadora julgou improcedente o AIM. Interposto recurso especial à Fazenda Pública Estadual, a Câmara Superior determinou a remessa para a instante ACO para fins de cumprimento julgado. Há protesto de sustentação oral, expressamente requerida. Doutora Patrícia, fique à vontade para realizar. Bom dia, senhores julgadores. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas aqui presentes. Como bem relatado pelo doutor Inácio, trata-se de um recurso voluntário interposto pela Aliança Agrícola do Cerrado contra a decisão que manteve o lançamento tributário. É uma autuação fiscal que decorre da exigência de ICMS, multa de mora e multa isolada em razão de uma infração praticada por um terceiro. Isso, por si só, já seria suficiente para afastar a cobrança, dada a impossibilidade de responsabilizar a Aliança Agrícola do Cerrado por infração cometida por terceiro que agiu com manifesta boa-fé. Essa infração decorre da declaração posterior às operações ocorridas de inidoneidade da empresa Petri, que foi a destinatária das mercadorias enviadas pela hora recorrente. No entanto, conforme vasta documentação acostada aos autos, inclusive devidamente auditada pela Price, resta clara a ocorrência das operações em questão, das compras e vendas, e sua regularidade. Resta também clara a existência dos pagamentos pelas vendas ocorridas, bem como a boa-fé da empresa autuada. Nesse caso, então, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já consolidado em sede de recurso repetitivo e também na súmula 509 do STJ, acerca da impossibilidade de responsabilização de terceiro, desde que comprovada a regularidade das operações e a boa-fé do contribuinte. Além disso, no caso hora em julgamento, todas as vendas foram realizadas sob a cláusula FOB, sendo então de inteira responsabilidade do comprador. Assim, não pode ser o vendedor de boa-fé ser responsabilizado também nos termos do entendimento do STJ. E é importante destacar que o laudo da Price foi juntado aos autos recentemente, foi juntado ontem, em série de memoriais. Então, eu venho aqui pedir para que seja determinada a conversão do julgamento em diligência, caso os senhores entendam por isso, para que seja feita a análise minuciosa desse laudo juntado pela Price, que demonstra e comprova a regularidade das operações e a boa-fé do contribuinte. E eu destaco que, em um caso muito similar, também em que a Aliança Agrícola do Cerrado figurava como autuada,
Justamente após a ocorrência de uma conversão em diligência e exame minucioso do laudo, feito também por uma Big Four, a autuação fiscal foi cancelada em definitivo. Naquele julgamento, a oitava Câmara entendeu pela comprovação da regularidade das operações, pela comprovação da boa-fé da empresa e cancelou à unanimidade a autuação fiscal. Logo na sequência, o próprio Estado de São Paulo, por meio de manifestação do fisco, juntou a petição falando que não iria recorrer da decisão, haja vista a comprovação, a regularidade das provas que demonstrariam a correção do procedimento da empresa. Assim, eu venho pedir aqui o provimento do recurso voluntário para que seja cancelada em definitivo a cobrança fiscal e, de forma sucessiva, eu peço para que seja determinada a conversão do julgamento em diligência, para que os senhores possam examinar com detalhamento o laudo feito pela Price e, eventualmente, possam pedir eventual parecer fiscal sobre o laudo. São essas minhas razões e muito obrigada. Agradeço, doutora Patrícia. Eu vou pedir um pequeno tempo aqui, que eu vou se manifestar sobre esse referido do auto. Um momento. Muito bem, passada a leitura do meu voto. A matéria relativa à ausência de subsunção do fato à norma não é objeto de presente julgamento, conforme decisão da Câmara Superior. O recálculo que foi 215, realizado pela DRT6, somente é válido na hipótese de autuada adotar as providências previstas no item 2 do parágrafo 1 do artigo 3º do Decreto 62.761/2017, como consta expressa na notificação de folha 216. Não há nos autos que a autuada tenha adotado tais providências, em especial confessar de forma expressa e retratável o débito fiscal e desistir de eventual defesa ou recurso pendente de julgamento, no prazo de 30 dias após a comunicação pelo fisco do novo valor do débito fiscal, nos termos referidos no item 2 do parágrafo 1 do artigo 3º do Decreto 62.761/2017. Assim, não se consideram válidos os valores de folha 215 para a agência fiscal, mantendo-se os valores originariamente exigidos pelo auto de infração. No tocante à alegação de comprovação ocorrência da operação e boa-fé do contribuinte, passo por meu entendimento. Diversamente do alegado, a responsabilização da autuada não depende, abre aspas, que se pode cabalmente o conluio entre as partes. O STJ, no ERESP 1657359, relator ministro Gurgel de Faria, expôs. Quanto ao mérito, a dúvida com a orientação conseguirá nos arestos, apresentado com paradigmas, para concluir que a empresa vendedora de boa-fé,
que é mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente e demonstração de ter adotado as cautelas de praxe, evidencia a regularidade da operação interestadual realizada com o adquirente, afastando assim a caracterização da conduta culposa. Assim, não só o dolo, fraude e simulação, mas também a culpa pode ser a responsabilização da empresa vendedora. Nesse sentido, observa o entendimento da ministra Assucete Magalhães, do STJ, na grave instrumento do ARESP 661268. Realmente é óbvio que, se comprovada a desídia do contribuinte paulista vendedor, na verificação da regularidade da operação ou na qualidade do comprador, ou a ocorrência de culpa inigendo ou invigilando, poder-se-ia, em tese, atribuir-lhe a responsabilidade pelo pagamento do imposto eventualmente devido. Dessa forma, entendo que o cerne é a prova de que o autuado agiu com a boa-fé, ou seja, tendo conhecimento das operações, agiu com seu dever de cautela quanto à regularidade e veracidade delas. O contrato de compra e venda foi assinado como comprador pela Sine Indústria Alimentos Limitada, ou seja, empresa diversa, a Petri Comércio, Importação e Exportação Limitada. O STJ rechaçou a pretensão da causa FOB como excludente da responsabilidade do vendedor, na grave instrumento do recurso especial 1808519, São Paulo, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho. É entendimento dessa Corte que a denominada causa FOB somente tem validade entre as partes, não podendo ser oposta ao fisco para exonerar o vendedor da responsabilidade tributária. Conforme o entendimento acima do STJ, a responsabilidade da relação privada entre o vendedor e o suposto comprador, regida pelo Código Civil de Direito Privado, não pode ser oposta perante a responsabilidade da relação entre o fisco e o contribuinte, regida pelas normas tributárias e de direito público. Ademais, conforme as notas fiscais, folhas 8 a 24, a autuada preencheu e emitiu notas fiscais de venda de até mais de 30 toneladas de farelo de soja com destino à sala comercial, Rua Anita Garibaldi, 45, conjunto 607, Centro São Paulo, ou seja, local incompatível com o volume das mercadorias. O pagamento das vendas, folha 110, não foi realizado pela Petro Comércio, Importação e Exportação, mas sim pela Multióleos, ou seja, empresa diversa suposto comprador. Assim, as provas dos autos não demonstram que a autuada adotou as cautelas necessárias nas operações que são objeto da infração, não restando assim demonstrada a alegada boa-fé. Então, de start, não ocorreu a pretensão recorrente. A matéria relativa à multa aplicada está pacificada como superior desse TIT e adota o entendimento exposto no processo DRT 8, 40, 42, 460, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Então, de start, não ocorreu a pretensão não recorrente. A súmula 10 foi revisada para limitar a sua aplicação à taxa Selic. O artigo 52, Lei 3457, determina o caráter vinculante das súmulas pelos órgãos desse TIT, assim sob observância obrigatória. O destaque limita a aplicação dos juros ao montante do imposto e multa à taxa Selic. A matéria relativa à atualização base de cálculo também está pacificada por meio da súmula 13. Então, destaque não ocorre a pretensão na recorrente. Pressuposto que o êxito do parcial fomento custo ordinário da autuada apenas para limitar a aplicação dos juros sobre o montante do imposto e multa à taxa Selic. Em tempo, o laudo de memoriais apresentado não altera o entendimento acima exposto. Ademais, ele não pode inovar as razões recursais que foram trazidas anteriormente no seu devido tempo. Nesse sentido, o STJ já expôs tal entendimento por diversas oportunidades, como o RESP 10.20.642. Opostos embargos declaratórios contra a corda, a defesa ao embargante inovar suas razões em função da preclusão consumativa, principalmente por meio de memoriais peças destinadas exclusivamente à licitação dos temas abordados ao bojo do próprio recurso. Então é assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção de erro de digitação. Só um momento. Muito bem. O voto está registrado, o processo está em execução. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação.
Inicial a votação, o recurso de aliança agrícola do Cerrado foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Agradeço, presidente, doutora Patrícia, um bom dia. Bom dia, um ótimo trabalho a todos. Conseguiu entrar, doutor Carlos, no sistema de debate? Consegui, presidente. Depois, com muito... O pessoal do suporte aí deu realmente um suporte aí para mim agora, e agora eu acho que agora resolveu o problema, viu? Mas duas vezes, viu, presidente? Foi complicado, mas deu certo. Então, tá bom. Então, vamos testar. Então, o próximo processo de Fávera, desenvolvimento, fabricação e acondicionamento de produtos cosméticos de higiene e limpeza. Recurso ordinário, relator doutor Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer registro da presença do patrono. Ok, presidente. Muito bem, doutor Carlos. Nos apresenta os autos? Obrigado, presidente. O auto de infração é composto de várias infrações, presidente. São 3 infrações. De primeira, deixou de pagar o ICMS tanto, em dezembro de 2013, por emissões de notas fiscais por operações de industrializações interestadual, tributadas como não tributadas, conforme foram juntados os autos. Segundo, também deixou de pagar o ICMS no mês de setembro de 2013, por emissão de nota fiscal com erro na aplicação da alíquota de 12% em operação interna, quando correto seria 18%. Terceiro, também deixou de pagar o ICMS em setembro de 2013, por emissão de nota fiscal endereçada à L'Occitane do Brasil S.A. indevidamente cancelada, uma vez que houve a circulação das mercadorias. O quarto, deixou de pagar ICMS na qualidade de substituto tributário no mês de setembro de 2013, por emissão de nota fiscal endereçada à L'Occitane do Brasil S.A., indevidamente cancelada, uma vez também que houve a circulação de mercadorias. Quinta, deixou de pagar o ICMS valor de tanto no mês de outubro de 2013, por emissão de notas fiscais complementares referente à saída de mercadorias sem destaque de ICMS sobre operações próprias. O item 6 deixou de pagar o ICMS também na qualidade de substituto tributário por guia de recolhimento especial, no montante de tanto, no mês de outubro de 2013, por emissão de notas fiscais complementares referentes à saída de mercadorias sem destaque do ICMS, ST, sobre operações subsequentes. O item 7 acreditou-se indevidamente o ICMS valor edital nos meses de março de 2012 a julho de 2013, por consumo de energia elétrica lançado diretamente nas GIAs, como outros créditos a título de crédito temporâneo, sem que os documentos que amparam aquisições tenham sido escriturados no livro de registro de entrada. O item 8 acreditou-se ICMS no valor de tanto, nos meses de agosto a dezembro de 2013, por consumo de energia elétrica, cujos valores foram lançados em duplicidade de dias e nos livros de registro de entrada. 9. Acreditou-se indevidamente o ICMS de tanto, no mês de março de 2013, por ter escriturado nota fiscal que foi cancelada pelo respectivo emitente. O item 10. Acreditou-se também o ICMS, no mês de setembro de 2012, decorrente de entrega de guia de informação como indicação do valor de imposto acreditário e importância superior a escriturado no livro fiscal destinado à apuração do ICMS, o RITES. E o 11, escriturou indevidamente no montante tal, no mês de maio de 2012 e nos meses de janeiro, fevereiro, agosto, novembro e dezembro de 2013, de acordo com notas fiscais de entrada não tributadas que foram canceladas pelos respectivos emitentes, conforme se comprova pelos demais documentos juntados. E deixou de escriturar no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013 notas fiscais no valor de tal, referente à entrada de mercadorias tributadas nos estabelecimentos, sendo que já se encontram escrituradas operações no período. E o último item deixou de escriturar no período de janeiro de 2012 a 2013, também o valor de tanto, referente à entrada de mercadorias não tributadas no estabelecimento, sendo que já se encontram escriturados em operações do período. Inconformado com a atuação, a empresa recorrente apresentou defesa, das quais alargou seus argumentos. A autoridade fiscal se manifestou requerendo que fossem extintos os itens 1 e 2 em razão do pagamento e rebatendo as demais informações da recorrente, requerendo a manutenção dos itens 3 a 13 do auto de infração. A decisão de primeira instância
de folhas 1.250 a 1.269, julgou procedente os itens 3 a 13. A recorrente conformada apresentou recurso ordinário para este Tribunal de Impostos e Taxas. A representação fiscal requeriu a conversão de diligência para encaminhamento dos autos, a fim que fosse verificada a legitimidade e adesão do PEP e se havia ocorrido o recolhimento com a satisfação integral dos itens 1 e 2. A 12ª Câmara julgador deste egresso tribunal converteu o julgamento de diligência para que a dota fiscalização atuante se manifestasse sobre a certificação do recolhimento em relação ao item 1 e 2. O agente fiscal certificou a adesão PEP que os itens 1 e 2 se encontram quitados. A representação fiscal apresentou suas contras-razões pelo não provimento de recurso ordinário. A 10ª Câmara julgou parcialmente procedente o pedido do recurso ordinário, reduzindo em 75% as multas aplicadas aos itens 11, 12 e 13 do auto de infração, mantendo a respeitável decisão recorrida em todos os demais termos. Fazenda Pública apresentou recurso especial, pugnando pela reforma da decisão de primeira instância apenas relativamente aos itens 11, 12 e 13, alegando vício de fundamentação. A oratória recorrente também apresentou recurso especial, requerendo reforma parcial da decisão de primeira instância relativamente aos itens remanescentes do auto de infração. A recorrente apresentou ainda suas contras-razões de recurso especial. A representação fiscal apresentou parecer requerendo não provimento do recurso especial da empresa. A Câmara Superior deu provimento ao recurso especial da Fazenda Pública, anulando parcialmente a decisão proferida pela 10ª Câmara, determinando o retorno dos autos à instância ordinária para que nova decisão seja proferida sobre estado ou recurso especial apresentado pela empresa. Ora, recorrente. Vieram mesmo conclusos, esse é o relatório, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Doutor Luciano, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, relator, bom dia, demais jogadores e representantes da Fazenda. Como o doutor Carlos colocou, hoje nós estamos aqui para analisar a aplicação da redução da multa ou não em relação aos itens 11, 12 e 13, não sendo discussão os demais itens do processo. Então, como se trata de análise dos requisitos objetivos e subjetivos do artigo 527, me parece que é muito mais uma questão visual em relação a entender os antecedentes da empresa e a possibilidade de redução. Então, se me permite, eu vou colocar uma apresentação, é muito rápida, eu também não vou me estender muito na minha sustentação. Eu acredito que já deve aparecer a apresentação. Então, em relação aos requisitos objetivos, os itens 11, 12 e 13, não há exigência de imposto tratando-se de descumprimento de obrigação acessória. Então, me parece que não há muita discussão em relação a esse ponto, e a jurisprudência do tribunal entende que a análise do artigo 527A em relação aos itens e não a todo o auto, porque, como relatado pelo Dr. Carlos, e assim, itens em relação à falta de pagamento de imposto, mas que não é o caso do 11, 12 e 13, dos itens 11, 12 e 13. Já em relação aos requisitos subjetivos, que me parece foi o ponto de determinação pela Câmara Superior para a volta do julgamento, que é a falta de fundamentação, analisando, então, primeiro, o antecedente da empresa Fareva, verifica-se que ela está na qualificação A do programa, a mais do programa nos conformes. Em relação à lavratura de autos de infração, até como colocado no recurso especial da Fazenda, sim, houve outros autos de infração, mas no total, no período de 10 anos, a gente tem 5 autos de infração, sendo que apenas esse está em discussão. Todos os outros autos foram pagos assim que houve a lavratura, não havendo contencioso. Se colocarmos 5 autos de infração em 10 anos, num cenário em que o Brasil se tem um contencioso tributário superior ao que se tem investido na Bolsa, e que a legislação é complexa e não é simples, me parece que não há realmente um antecedente desabonador da empresa Fareva. E mais, nenhum desses autos de infração trataram de itens de desobrigação acessória, descumprimento de obrigação acessória, como os itens 11, 12 e 13. E aqui eu trago, né, a prova dos autos, só mostrando que realmente eles foram pagos e não houve contencioso administrativo, que também pode ser verificado facilmente do sistema EPAT. Em relação à reincidência, como eu disse, não há outros autos de infração que trataram do mesmo ponto, do mesmo item. Outro ponto discutido no recurso especial da Fazenda foi em relação ao capital social da empresa. É importante que, diferente do que foi levantado pela Fazenda, à época da autuação, o capital da empresa era inferior a 70 milhões. E se analisarmos também a época da infração,
a receita bruta é de 140 milhões. Então, uma multa de 23, somando o item 11, 12 e 13, uma multa de 23, 24 milhões é uma multa muito desproporcional em relação tanto ao capital quanto à receita. E mesmo considerando os dias atuais, em que o capital é em torno de 160 e a receita chega a 320, ainda assim, 7, 8% de multa em relação à receita bruta da empresa é, sim, desproporcional. E, por fim, também combatendo a ideia de que a empresa teria condições suficientes para pagar uma multa desse valor, ainda que o tenha, não é incomum que esse tribunal, para empresas muito maiores, com capitais muito maiores e faturamentos gigantescamente maiores, inclusive sendo os maiores contribuintes do Estado, como a Companhia Paulista de Força e Luz, há reduções com a aplicação do 527 de até 90% do auto de infração. E aqui eu trouxe alguns exemplos apenas da Companhia Paulista de Força e Luz, da Copersucar, da FMC, da Vale, da ThyssenKrupp Metalúrgica, e esse último processo, inclusive, que foi de relatoria do Dr. Carlos. Então, essas são minhas considerações para demonstrar que há, sim, preenchimento dos requisitos subjetivos e que há possibilidade de redução da multa. Eu agradeço, estou encerrando o compartilhamento e fico à disposição. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Luciano, doutor Carlos. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Luciano, pela sustentação. A Câmara Superior anulou a decisão proferida em sede de recurso ordinário, determinando o retorno do processo a essa Câmara julgadora para que seja proferida nova decisão por entender que faltou fundamentação na avaliação dos critérios legais na redução ou elevação da multa dos itens 11, 12 e 13 do auto de infração. Nos termos do artigo 527-A, para a redução ou elevação da multa, há necessidade de que sejam preenchidos requisitos previstos em lei, sendo que a referida prova é condição essencial à concessão de qualquer um dos mencionados benefícios e que o ônus da prova é de quem os pleiteia. Ou seja, para que se conceder a redução ou elevação da penalidade de caráter tributário, o órgão julgador administrativo deve observar os exatos termos da lei de regência. Deste modo, a concessão dos benefícios de redução e elevação da penalidade tributária não deve ser fruto de mera benevolência, ainda que o comando contido no artigo 527-A afirma o julgador poderá, como termo facultativo da concessão, desde que considerado o seu parágrafo 3º, aos quais, segundo o legislador, deverão ser levados em consideração o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. São considerados requisitos objetivos para a fruição da redução e elevação da multa que se trata o artigo 527-A, ausência de dolo, fraude e simulação e ausência de falta de recolhimento de tributo. Por outro lado, as condições particulares dos contribuintes devem ser levadas em consideração pelo órgão julgador para fins de aplicação do 527-A, e tais requisitos subjetivos dizem respeito à análise do porte econômico da empresa e os antecedentes fiscais e análise do caso concreto. Frise que preenchidos requisitos objetivos é cabível a aplicabilidade da redução ou elevação da penalidade, devendo os requisitos subjetivos serem considerados especialmente para fins de dosimetria da penalidade. Desculpa. Observa que a recorrente não é uma empresa de pequeno porte, além disso, teve outros autos de infração lavrados contra si. No entanto, ouso discordar do entendimento da douta representação fiscal quando assevera que os autos de infração lavrados contra o contribuinte são impeditivos para a concessão do benefício previsto no citado do artigo 527-A do RICMES. Isso porque o comando presente do parágrafo 3º do artigo 527-A não caracteriza condição para a aplicação do benefício, mas apenas ressalva a sua aplicação. Ou seja, presentes os requisitos objetivos, poderá ou não o julgador aplicar a norma concessiva prevista no caput, mas, caso aplique, deverá considerar o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte para determinar o montante da redução, isto é, os requisitos serem como parâmetros para a dosimetria da penalidade. Ao contrário, o comando, parágrafo 2º do dispositivo legal, seria letra morta, pois se o órgão de julgamento estivesse impeditivo de relevar a multa de qualquer contribuinte e que tivesse autos de infração lavrados contra si, tal redação constituiria redundância. A melhor interpretação é no sentido que tal parágrafo está indicando que, excetuadas as infrações previstas na linha A do inciso 7º da linha 10 e do inciso 8 do artigo 57, todas as demais poderão ser levadas, inclusive a reincidência. Deste modo,
A redução ou relevação no caso dos autos é possível e está fundamentada no próprio artigo 527-A do RICMS. Assim, partindo-se de tais premissas, entendo que apresenta os requisitos objetivos do presente caso autoriza a concessão do benefício e a observância dos requisitos subjetivos, prestar ciência a limitar a aplicação da benesse, pois não há de se negar a existência de outros auto-infrações, ainda que sem qualquer informação adicional sobre o seu desfecho, e que deve levar a um comedimento à aplicação do artigo 527 do RICMS. Também grande parte da empresa, da recorrente, folhas 1383 e 1384, deve ser levado em conta, motivo pelo qual entendo que a redução das multas dos itens 11, 12 e 13 para 75% de seu valor é correto. Esse também foi o entendimento esposado no auto de infração final 886-2 pelo doutor relator juiz Juliano de Pietro, em 11/11/21, e o auto final 632-3 pela doutora juíza relatora Maria Helena Tavares de Pinho Tinoco Soares, em 25/11/2021. Por todo exposto acima, decido por conhecer e dar provimento parcial ao recurso ordinário para reduzir a multa dos itens 11 a 13 ao percentual de 75% do valor do lançamento inicial. Item 2. Em observância à súmula 10 desse egresso Tribunal de Impostos e Taxas, determinar os juros de maior incidência sobre o principal e para atualização do valor básico mútuo que fica ilimitada a taxa Selic, mantendo nos demais pontos a decisão proferida em sério julgamento de defesa, que julgou parcialmente procedente os itens 3 a 13 do auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Agora, o doutor Carlos pedia para fazer o registro do voto. Ok, presidente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação em sessão. Está registrado, presidente. Ok. Doutor Pedro, pode fazer a solicitação? Eu vou fazer a solicitação aqui. Muito bem, concedido. Ok. Eu vou colocar a manifestação e os senhores acompanham comigo. Já está disponível para os senhores. Eu passo, então, a leitura. Com todo respeito ao voto do juiz relator, somos contrários à redução ou relevação da penalidade aplicada aos itens 11 a 13 do auto exordial. A uma, porque a autuada é indiscutivelmente empresa de grande porte. A duas, porque o autor em julgamento importou no cometimento de 13 infrações distintas. A 3, porque o item 11, referente à escrituração de notas fiscais de entrada que foram canceladas pelo emitente, no montante de mais de 3 milhões de reais, perdurou de maio de 2012 a dezembro de 2013, causando-nos estranheza em como a autuada fazia o, aspas, acerto de seu estoque diante de tal situação. A 4, porque os itens 12 a 13, referentes à falta de escrituração de notas fiscais de entrada em operações tributadas e não tributadas, respectivamente, os montantes de quase 3 milhões de reais e de mais de 318 milhões de reais, respectivamente, perduraram por 2 anos, de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, e também causando-nos estranheza em como a autuada fazia o, aspas, acerto de seu estoque diante de tal situação. A 5, porque a autuada, em seu recurso ordinário, não justifica de forma alguma o motivo da não escrituração das notas fiscais de entrada, apenas alega que as infrações não causaram prejuízo ao erário e que o TIT costuma reduzir a multa nesses casos. Eu, particularmente, costumo ver muito isso, porque é simples você não cumprir a obrigação tributária e chegar para o tribunal e falar, tribunal, reduz aí porque é assim, todo mundo reduz. Não, espera um pouquinho, por que você fez o que você fez? Tenta me justificar o que você fez. Não, eu não preciso justificar, o tribunal reduz e pronto. Eu acho que não é por aí. A 6, porque a falta de escrituração de documentos fiscais de entrada é infração que presume a ocorrência de omissão de operações realizadas sem o pagamento do imposto, conforme o artigo 509-A do regulamento, que em seu inciso 5 diz claramente, presume-se, aliás, o caput diz, presume-se a ocorrência de omissão de operações e prestações de serviços tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto, na hipótese do item 5, existência de entrada de mercadorias não registradas.
Ou seja, intento dos juízes, presume-se que a autuada tenha realizado operações tributáveis que foram omitidas do fisco em valores superiores a 320 milhões de reais, o que certamente não as socorre quanto a pleitear um benefício de redução de multa. A 7, porque os antecedentes fiscais mostram a lavratura de outros 5 autos de infração em desfavor da autuada, dos quais a recorrente é reincidente nas infrações dos itens 12 a 13 dos autos 4.128.595, 4.166.533 e 4.106.808, os quais foram todos liquidados pela recorrente. Então, ela é, sim, com todas as venas da sustentação oral, ela é, sim, recorrente na falta de escrituração de documentos. Trago aqui todos os autos de infração. A 8, porque o pagamento do auto em questão, com os documentos previstos em lei, no prazo de 15 dias, folhas tais, reduziria o valor do seu débito fiscal a cerca de 30% do valor originalmente cobrado, sem a necessidade de movimentar toda a máquina do contencioso tributário com seus custos inerentes. Assim, somos pela não redução ou relevação da multa, no presente caso, com o consequente não provimento do recurso ordinário, apenas limitando-se os juros para o cálculo da multa à taxa Selic, conforme a redação da nova súmula 10 deste egrégio tribunal. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, doutor Pedro. Eu vou fazer uma preferência, nesse caso específico, eu vou discordar do relator. Só um momento. Presidente, a sua discordância vai ser no sentido da questão da reiteração das condutas, que elas perduraram por bastante tempo? Eu vou ler minha preferência, doutor Rafael. Se for o caso, eu altero, o doutor Rafael faz outra preferência. Tá bom. Pedindo licença do legislador, considerando que a autuada é contribuinte de grande porte, a quantidade de operações não escrituradas, mais de 300 milhões, 308 milhões, itens 12 e 13 do AIM, ao longo de 2 anos, mais de 3 milhões, item 11 do AIM, importando a omissão delas por parte da autuada, entendo para não aplicação do artigo 527 ao regulamento. Ademais, inquirendo, o contribuinte dispunha do artigo 85b da Lei 674 e dispõe do artigo 85c da refere da lei. No mais, acompanho o relator, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. É assim que eu voto. Então, nesse ponto, eu vou divergir do Dr. Carlos, para nesse caso específico, entendendo pela não aplicação do artigo 527-A. O voto está registrado, o processo ainda está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciar a votação, em votação dividida, prevaleceu o meu voto. Então, recurso ordinário de FAV, desenvolvimento, fabricação e acondicionamento de produtos com armazenamento de higiene e limpeza, foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Agradeço a presença do doutor Luciano. Peço desculpa pelos problemas de sistema do EPAT. Bom dia. Não, obrigado, senhor relator. Presidente, só um detalhe. Então, Sim. não foi a redução não foi aplicada, mantém-se Isso. a multa integral, mas Isso. limitado ao juros Selic, é isso? Isso A mesmo. correção dos juros. Tá bom, Isso. muito obrigado. Bom dia e bom trabalho. Obrigado, doutor Luciano. Só um momento aqui, o sistema ficou um pouco lento. Só um momento. Presidente, quando Sim. puder, você disponibiliza para eu editar meu voto? Sim, só um momentinho só, que o sistema está um pouco lento. Foi sorteado, hein, presidente? É verdade. Então, passar para o processo. Eu acho que deu certo. Eu acho que agora está funcionando. Passar para o processo de Moema Bioenergia S.A., recurso ordinário de minha relatoria, o processo já esteve em pauta,
e foi solicitada a vista pelo Dr. Eduardo Soares de Mello. Só um momento que eu vou disponibilizar a possibilidade de edição. Só um momento que o sistema ficou um pouco lento de novo. Muito bem, já é possível fazer a edição do voto, José Eduardo? Doutor Leonardo, a sustentação oral já foi realizada anteriormente, correto? Correto, presidente. Bom dia. Ok, obrigado. Presidente, eu já procedo à leitura. Você quer recapitular, sintetizar o seu voto? Vou fazer um pequeno, rápido resumo, que você já esteve em pauta. Daqui é um recurso ordinário, contra a edição preferida pela TJ3, o procedente UAI. A acusação fiscal acreditar-se indevidamente semestre relativamente à aquisição de mercadorias destinada ao uso e consumo próprio estabelecimento e que não integram o produto final, tais como parafusos, buchas, porcas, cabos de aço, chapas, correntes, mangueiras, válvulas, rolamentos, entre outros. Em conforme à decisão primeira instância, foi interposto discurso ordinário com as seguintes alegações: nulidade do lançamento, legitimidade dos créditos, ilegalidade das multas aplicadas em razão do seu caráter confiscatório desproporcional, ilegalidade do cálculo da multa sobre os valores do imposto acrescido de juros e conversão de diligência. Então, no meu voto, contra a alegação de nulidade do lançamento, eu entendi que não assisti a razão à recorrente. Quanto ao mérito, eu exponho meu entendimento que não basta o material ser essencial, nos termos do entendimento da Câmara Superior, desse TIT e também do STF, que exige o consumo integral e imediato. Então, analisando as mercadorias, eu disse o seguinte. A recorrente traz a tabela de folha 291 a 292 para a parte dos produtos que são objeto de infração, sem identificação do responsável que elaborou. Não obstante, verifique-se que, com a exceção do disco lixa circular, cerâmica G36 180 mm, eletrodo e escova-copo, todos os demais se desgastam em mais de um ano, até 12 meses, entre 6 e 12 meses. Assim, para estes, não pode-se considerar que a consuma de forma integral e imediata, conforme entendimento do STJ e STF citados no meu voto. Digo ainda, observando que, mesmo aceitando que consta como consumo imediato da tabela, sem qualquer identificação responsável pela elaboração, o disco lixa circular cerâmica G36 180 mm, eletrodo GOI Core 1/4 e escova-copo AC 100 por 0,30 mm, de acordo com a recorrente, são utilizados em equipamentos, colhedora, moeda, difusor, ou seja, o consumo delas não se perfaz durante o processo industrial propriamente dito, fabricação de açúcar e álcool, mas em um momento anterior ou posterior a ele, ou seja, não são utilizados no próprio produto industrializado, não havendo contato direto com o produto novo, não conferindo assim direito ao crédito por se caracterizar material de uso e consumo, portanto. Então, nesse sentido, eu recitei a resposta à consulta tributária 2220-80-2020. Então, não ocorria a pretensão recorrente. Quanto ao caráter confiscatório desproporcional da multa, das multas aplicadas, a matéria está pacificada na Câmara Superior, conforme uma jurisprudência trazida no meu voto. Quanto à incidência de juros sobre a base de cálculo, a matéria está pacificada por minha súmula 13. Então, já não conclusão meu voto, eu conheci e neguei por muito curso ordinário. Foi assim que eu voltei. Doutor Eduardo? Bem, bom dia a todos. Eu vou proceder, então, à leitura do meu voto. De vista do processo para melhor me manifestar sobre a questão de mérito. Aí eu reproduzo a acusação fiscal. Como transcrito,
A autuação fiscal diz respeito ao acreditamento indevido de ICMS, em virtude da aquisição de mercadorias consideradas pelo trabalho fiscal como destinadas ao uso e consumo do estabelecimento da recorrente e que, no sentir fazendário, não integrariam os produtos finais, no caso, açúcar, álcool e energia elétrica. Depende do relato da infração a descrição de algumas das mercadorias adquiridas pela recorrente, como parafusos, buchas, porcas, cabos de aço, chapas, correntes, mangueiras, válvulas e rolamentos. Acompanhe o ilustre juiz-relator no que concerne à impropriedade da alegação preliminar de nulidade do lançamento de ofício, pelos fundamentos nele, voto constantes. Divirjo o data venia no que diz respeito ao mérito pelos motivos aduzidos a seguir. A recorrente produz e comercializa açúcar e álcool nos mercados interno e internacional, além de aproveitar o bagaço de cana, subproduto do processo de industrialização, para geração de energia elétrica com parcial venda a terceiros. Não comungo do raciocínio de que as mercadorias adquiridas pela recorrente e cujos créditos apropriados de ICMS deveriam ser glosados em face da classificação como de uso e consumo do estabelecimento, pela pretensa utilização das mesmas mercadorias na manutenção, reparo ou conserto de máquinas e equipamentos. Tenho para mim que se tratam de autênticos insumos de produção primordiais para a consecução da atividade fim da recorrente, uma vez que consubstanciam produtos intermediários utilizados diretamente no seu processo produtivo. É inconteste que a produção de álcool, açúcar e energia elétrica está intimamente atrelada ao consumo direto e exclusivo das mercadorias abarcadas pelo autolavrado, cujos créditos no imposto estadual foram desconsiderados pelo trabalho fiscal. Mormente porque, sem os quais não há como os equipamentos e as máquinas da unidade industrial da recorrente funcionarem. Como bem salienta a recorrente, a insurgência contra a apropriação de créditos do ICMS, por ela levada a cabo, apenas se justificaria na hipótese do endereçamento das mercadorias adquiridas em atividades de apoio administrativo, comercial e operacional, como nos casos de material destinado à utilização em escritório da empresa, alimentação de funcionários, entre outros. Anote-se que a complexidade do setor sucroalcooleiro demanda exata compreensão de todas suas etapas para se concluir que o processo produtivo tem início desde as fases de plantio e colheita da cana-de-açúcar. Em outros termos, é perfunctório o pensamento de que a industrialização somente ocorreria em momento ulterior e apenas na unidade industrial da recorrente, desconsiderando de forma equivocada as anteriores fases da cadeia produtiva, como as atividades de lavoura, cultivo do canavial, extração do recurso natural e transferência de matéria-prima da área agrícola para o setor industrial. A peça recursal, aliás, detalha as importantes fases do processo agroindustrial, com descrição de suas etapas em colheita, transporte, lavagem, moagem, filtragem, esterilização, destilação, resfriamento, fermentação, armazenamento e fabricação de açúcar, álcool e energia. Esta última oriunda da queima do bagaço, fruto da moagem da cana-de-açúcar, e cujo vapor gera energia elétrica em turbinas. O procedimento da recorrente se mostra em consonância com a Lei Complementar 87, de 96, e permite o creditamento de ICMS no âmbito da não cumulatividade, uma vez que não diz respeito a mercadorias alheias à atividade do estabelecimento. Aludida restrição, disposta no artigo 20, parágrafo 1º da norma infraconstitucional, norma reproduzida no artigo 40 da Lei Paulista 6374, de 89, não guarda relação com o caso vertente. Aí eu transcrevo o artigo 20, parágrafo 1º, que, e aí eu destaco, cria óbice para fins de creditamento de ICMS quando a mercadoria for alheia à atividade do estabelecimento. Tendo em vista a essencialidade das mercadorias abarcadas pelo auto no processo produtivo de açúcar, álcool e energia elétrica, o aproveitamento dos créditos do ICMS não está condicionado, no caso concreto, à integração física aos mencionados produtos finais. Não há que se sustentar a aplicação do enunciado do artigo 66, inciso 5º, do Regulamento do ICMS de São Paulo, como fundamento legal para a constituição do crédito tributário, em decorrência do consumo no processo produtivo,
de produtos intermediários essenciais para o efetivo cumprimento do objeto social da recorrente. Específico julgado do STJ, trazido ao processo pela recorrente, coaduna com o raciocínio externado no presente voto, na medida em que autoriza o aproveitamento de créditos ICMS no cenário fático jurídico em exame. Aí eu reproduzo esse julgado, né, e aí destaco, exatamente como feito na peça recursal, os itens 4 e 5. Né, o item 4 do julgado da ementa, ele diz que não há necessidade da integração ao produto final, e se vale do artigo 20, parágrafo 1º da Lei Candir. E aí eu estou me referindo ao RESP 1175166 de Minas Gerais. Dessume do julgado da Corte Maior a autorização para aproveitamento de créditos do imposto estadual, desde que os itens adquiridos sejam consumidos para atividade fim do contribuinte, situação ocorrida no caso em comento, sem que se demande a integração dos mesmos itens ao consequente produto final. Dito de outra forma, o caráter essencial do produto intermediário ou da matéria-prima adquiridos pela recorrente em relação ao processo produtivo são bastantes para o reconhecimento da legitimidade do crédito do ICMS apropriado, não podendo ser exigida, aí eu estou repetindo, na integração ao produto final ou seu consumo imediato e total para aplicação da não cumulatividade. Recentemente, 26 de abril de 2023, o STJ reconheceu o direito ao crédito do ICMS para os insumos consumidos gradualmente no processo produtivo. Aí eu transcrevo a ementa, também é um julgado trazido na peça recursal, e aí eu me refiro ao agravo de instrumento no RESP 2049-119 do Rio Grande do Sul. Acrescento que a planilha elaborada e inserta na peça recursal é bastante para a demonstração da essencialidade das mercadorias ao processo produtivo e destarte ao regular desenvolvimento da atividade fim da recorrente. Percussiente análise carregada ao processo pela recorrente permite identificar, na função atribuída aos itens objeto do autolavrado, a essencialidade daqueles na persecução das suas atividades. Refiro à planilha de folhas 91-92 da peça recursal, porque, ao relacionar os itens escritos e detalhar suas funções, atrelando-as ao processo produtivo, demonstram meticulosamente não se tratar de material de uso e consumo alheios à atividade do estabelecimento. As informações contidas na referida tabela e complementadas por dados constantes das folhas 284 a 290 do recurso ordinário, e aí eu menciono que essas folhas vão desde, né, as informações relativas a caminhões, transporte de insumos, até aqueles dados atinentes à geração de vapor e geração de distribuição de energia, esclarecem a imprescindibilidade dos itens adquiridos na atividade fim da recorrente ao expor que, e aí eu trago, né, foi feito pelo contribuinte por amostragem, uma síntese daqueles itens que foram adquiridos, aí começa com o disco lixa, com a sua função, e aí em que setor ele é utilizado, né? E aí, claro, eu menciono o que acontece nesse setor para mostrar a relação com a atividade fim da empresa. Então, faço isso também em relação ao eletrodo, escova-copa, a chapa lis, a conexão John Deere, a porca, John Deere, rolamento, o óleo lubrificante, a vedação, a gacheta, e digo: quanto a cada um dos aludidos itens, a recorrente informa adicionalmente a forma de desgaste, ou seja, por fadiga ou perda de suas propriedades físicas e químicas. Incontroversa a utilização desses insumos diretamente nas etapas de processo produtivo agroindustrial da recorrente, sendo primordiais para a consecução de sua atividade fim, ou seja, na fabricação de açúcar, álcool e energia elétrica, não constituindo, portanto, elementos alheios à atividade da empresa. Circunstâncias autorizadoras do aproveitamento do crédito do imposto estadual nos moldes da não cumulatividade tributária. Tecidas essas considerações, dou provimento a essa parte, mérito, do recurso ordinário, para cancelar o auto lavrado. Pelo teor do presente voto, deixo de manifestar sobre as alegações recursais presentes nos itens
e aí eu me refiro ao 2.3, 2.4, 2.5 e trago aqui o título, né, o tópico de cada um desses itens. Em face do exposto e com a devida vênia ao bem elaborado voto do ilustre juiz relator, conheço o recurso ordinário e dou provimento parcial para cancelar o auto em decorrência da insubsistência da acusação fiscal nele contida. Então, acho que o voto está claro, o meu posicionamento, e só para registrar que eu me pauto, né, entre outros, nessa decisão recente, 2023, do STJ, que ela subsume exatamente ao caso concreto, né, você tendo a essencialidade do produto, ou seja, essa relação íntima com a atividade fim, é suficiente para reconhecer a legitimidade do direito ao crédito. É assim como o voto, presidente. Agradeço ao doutor Eduardo Soares de Mello. Eu pedi licença em relação ao bem elaborado voto do doutor Eduardo, mas eu vou manter meu voto. Os votos estão registrados, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação, uma votação dividida. O recurso ordinário de Moema Bioenergia foi conhecido e não provido nos termos do meu voto. Agradeço ao doutor Leonardo. Bom dia. Bom dia, boa sessão, senhores. Só um momento, só que eu vou fazer registro do voto vencedor. Muito bem, com isso encerramos o processo de hoje. Então podemos encerrar a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 1º de outubro de 2024. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jailson encerrar a gravação.